Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 3, A vacina divina contra o vírus da iniquidade. Autor Esdras Mar. Título da semana 1, Dignos do chamamento de Deus. Quinta-feira. Ler com oração, 1 Tessalonicenses 2, versículos 11 e 12, diz assim: Sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Dignos do reino de Deus. Como vimos, os irmãos da igreja em Tessalônica passaram por muitas tribulações e perseguições, a ponto de alguns deles terem sido martirizados. 2 Tessalonicenses 1,5 diz: sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. O reto juízo de Deus corresponde às suas diferentes maneiras de lidar com as pessoas nesta era. Ele tem um tratamento específico para cada classe de pessoas. Por exemplo, ele julga os crentes de um jeito e os incrédulos de outro. Esses diferentes julgamentos, porém, são parte do reto juízo de Deus. Se quisermos ser vencedores, devemos estar dispostos a ser julgados por Deus hoje. Isso implica sermos purificados. O juízo de Deus começa por sua casa. Por isso ele nos julga hoje, a fim de não sermos reprovados no dia do Senhor. As perseguições e tribulações fazem parte do reto juízo de Deus, cujo objetivo é tornar-nos dignos do reino de Deus. Deus aplica seu reto juízo tanto aos que desobedecem como aos que obedecem o Evangelho. Tudo isso se refere ao reto juízo de Deus. Sobre o juízo final, Apocalipse nos revela: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Capítulo 20, versículos 11 e 12. Esse é o julgamento dos incrédulos mortos após o milênio. O julgamento dos crentes é antes do milênio, após a grande tribulação, e ocorrerá nas nuvens no tribunal de Cristo. Continuando a leitura desta passagem de Apocalipse. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Apocalipse 20, 13 ao 15. Esperamos que a leitura desses versículos despertem o nosso encargo de pregar o Evangelho a nossos entes queridos, para que seus nomes sejam inscritos no livro da vida e sejam salvos da condenação eterna do lago de fogo. O julgamento diante do grande trono branco faz parte do reto juízo de Deus para com os incrédulos mortos. Quanto a nós, os que cremos no Senhor Jesus, fomos salvos desse juízo. Louvado seja o Senhor! Para os irmãos da igreja em Tessalônica, Paulo foi como um pai, exortando-os, consolando-os e admoestando-os a que vivessem de modo digno de Deus, que os chamou para o seu reino e glória. Paulo cuidava para que eles fossem considerados dignos de entrar no reino de Deus. É necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Essa palavra é uma séria advertência para nós. Muitos querem o reino,
mas poucos estão dispostos a sofrer. A Bíblia fala que estreita é a porta e apertado o caminho que leva para a vida. Não existe atalho. Deus nos leva a passar pelas tribulações e sofrimentos, a fim de transformar-nos e fazer-nos amadurecer, como está escrito em Romanos 8,17, que diz: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Essa é a condição para sermos considerados dignos do reino de Deus. O reino de Deus é a meta de nossa vida cristã, e a vida da igreja é o estágio preliminar do reino. Romanos 14,17 diz: porque o reino de Deus, a igreja, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Hoje, a igreja é a realidade do reino dos céus, e no porvir, o reino milenar será a manifestação do reino dos céus. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: por que é necessário passarmos pelo reto juízo de Deus? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.